Hoje nós vamos te ensinar todo o passo a passo que você precisa seguir para executar um corte de contorno na sua Foison com mira laser no software Flexi. Fala galera, eu sou Rodrigo Fialho, técnico especialista da Foison Brasil. Antes da gente começar, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Todos os modelos Foison que possuem em seu final a letra L efetuam corte de contorno por mira laser. A mira laser é um recurso que consiste em a máquina projetar sobre o seu material um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho deve ser conduzido pelas setas do teclado do seu computador até você centralizar nos 4 pontos que são as marcas de registro ou marcas de referência. Esse processo é como se fosse um controle de videogame. Você vai deslocando com o teclado do seu computador, as setas para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Uma vez centralizado, nós vamos dar o Enter e ir para o segundo ponto. Do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto, sempre da mesma forma. Depois de ler os 4 pontos, a máquina vai começar a fazer o corte. E só para a gente relembrar, corte de contorno consiste em a máquina cortar em volta de imagens previamente impressas. Agora eu vou te ensinar como preparar a sua arte no programa e em seguida nós vamos ver o corte sendo efetuado pela nossa parceira Ana Varela. Agora eu vou te ensinar a preparar uma arte de corte vinco que também tenha contorno. Como você pode ver, eu já tenho uma arte aqui que eu importei para dentro do meu Flex. Ela estava no formato EPS, né, um formato vetorizado. E se trata de uma caixinha, um porta-caneca, que vocês vão ver na sequência dessa aula, a Ana Varela fazendo esse corte. Primeiro de tudo, a gente precisa desagrupar, né, sempre, né? Muita coisa que você vai ver aqui é o mesmo processo que você fez quando fez aí a aula com o arquivo da luminária, tá? Muita coisa parecida. Então a gente vai desagrupar, como você já aprendeu, né? Vamos precisar identificar os setores ali, as partes da nossa arte, o que é corte interno, o que é vinco e o corte externo, que é a forma do nosso porta-caneca. Primeiro de tudo, vamos sempre fazer o reconhecimento aí, né, de linhas sobrepostas, como também você já sabe, para não correr o risco aí da máquina fazer o trabalho mais de uma vez, né? Primeiramente, a gente consegue perceber aqui, né, o meu layout de fundo, ele tá um A4, e a gente vai perceber que essa arte ela é maior, tá? Ela vai precisar ser impressa numa impressora A3, né? Então eu vou mudar aqui também o meu layout de trabalho para um A3, tá? Para assim conseguir visualizar melhor. Eu reagrupei, tá, com Ctrl G, depois eu dei o comando Ctrl 5 para centralizar. Agora eu vou desagrupar de novo aqui e vamos continuar o reconhecimento, né? Como vocês podem ver, ela não tem linhas sobrepostas, então eu vou agora identificar os cortes internos, né, e os vincos. Vamos lá? Estou segurando a tecla Shift aqui do meu teclado e vou selecionar tudo que for corte interno. Vamos deletar, como vocês podem ver, está tudo devidamente selecionado, né? Então eu vou desfazer o delete. Essa é a melhor forma, tá bom, gente? De você fazer aí, ter certeza que você selecionou tudo que precisa relacionado à sua arte, é você deletar, né? Porque aí vai apagar ali e você vai ter uma ideia se está tudo realmente selecionado, e aí o Ctrl Z, né, ele volta com aquilo que foi deletado antes, e aí você pode prosseguir com o trabalho. Eu pelo menos gosto de fazer dessa forma. Então, primeiro de tudo eu vou aqui na janela preenchimento e vou colocar o valor aqui. O primeiro valor da largura do stroke já está em 0. O segundo valor, que é o limite de ângulo, né, você já sabe, a gente vai trabalhar com 1. Depois disso eu vou dar uma cor para diferenciar esse setor da minha arte dos outros, né? Esse setor, mais uma vez falando, é o corte interno. Então eu vou dar uma cor aí para ele agora, para essas linhas de corte interno, né? Eu vou dar a cor azul. Agora eu vou fazer o mesmo com as linhas de vinco, segurando sempre
o Shift do meu teclado, eu selecionei aí as linhas de vinco, né? Mesma coisa aqui no limite de ângulo, né? 1 é o valor que eu vou colocar e eu vou dar cor vermelha para as minhas linhas de vinco. Agora, para o meu corte externo, eu vou só colocar o valor 1 aqui no limite do ângulo, mas eu não vou mudar a cor, porque já está numa cor diferente do restante do trabalho. Então, nós temos os setores definidos e bem possíveis aqui de serem, numa visualização, serem distinguidos aí um do outro, tá? Feito isso, então, nós vamos selecionar tudo, mantendo desagrupado, tá? Por enquanto, você não agrupa. E aí, nós vamos em Arranjar, vamos em Converter para caminhos. Como a minha imagem já veio aqui, né? A minha arte, na verdade, ela já veio aqui vetorizada, né? Tudo certinho. Essa parte não está precisando aqui. Ela já está sendo reconhecida pelo meu Flex como uma imagem, como uma arte convertida para caminhos, né? Já se trata de caminhos. E aí, então, eu vou agora, se aqui tiver aceso para você, você vai clicar, tá? Uma vez que você tenha clicado nessa opção, você vai de novo em Arranjar e vai em Corte de Contorno, Fazer Corte de Contorno. E pronto. Agora sim, se você quiser, para ficar mais fácil trabalhar, você pode agrupar, e aí eu Ctrl mais G, tá? Eu dei o comando aqui, Ctrl mais G, e a minha arte agora ela está agrupada e já tem o contorno inserido, faltando eu inserir as marcas de registro. Agora a gente vai colocar um fundo, né? Afinal, se trata de um corte de contorno, é preciso que haja uma estampa ou alguma coisa do tipo ali na nossa arte, para que ela seja impressa e em seguida ela seja cortada. E aí também é um processo muito simples. Eu venho aqui no arquivo, importar, e aí você precisa fazer isso com um arquivo que vai ser aí o papel digital ou o fundo, né, que vai fazer o preenchimento ou a estampa da sua forma ali a ser cortada. Eu vou olhar aqui na minha área de trabalho e eu preciso achar aqui, ó, caneca estampa. Esse é o meu arquivo. Uma vez localizado, eu vou no botão importar. Coloquei aqui dentro do Flex. Pode ser um arquivo em PNG, pode ser em PDF, pode ser até um JPEG também nesse caso, porque ele não entra ali na hora do corte, né? Ele só vai sair na impressão mesmo. Como que eu vou fazer então? Eu vou dar um Ctrl 5 com o meu fundo, né, ou a minha estampa selecionada, para que ela vá para o meio ali, né, para que ela seja realocada dentro do meu layout de trabalho, bem no meio ali, centralizada com as minhas linhas de corte. E aí, então, agora eu tenho tudo centralizado, né, a minha estampa e as minhas linhas de corte. E aí eu vou selecionar, nesse caso aqui, só as linhas de corte. A estampa eu não seleciono, ok? Como as minhas linhas de corte estão agrupadas, é bem fácil isso, ó. Eu seleciono ali, clico em cima de uma linha e eu dou um delete para confirmar, como eu já te ensinei. E pronto, aí eu vou aqui em Efeito, Marca de Corte de Contorno. Lembrando que a marca utilizada pela E24L 2.0 é a 4 pontos, é logo a primeira ali, tá bom? Então você vai selecionar a marca de registro 4 pontos e você vai aplicar. Uma vez aplicado, a gente já pode perceber que acendeu aqui o ícone de corte de contorno, que até então estava apagado, tá? Ou seja, a arte está finalizada e agora faltam 2 passos, que é a impressão e o corte. Então, primeiro de tudo, vamos imprimir a nossa arte, tá? Pode ver que as linhas de corte, apesar de aparentes no programa, na hora da impressão elas não vão sair, ok? A menos que você queira que elas saiam, e aí você marca a opção caminhos de corte de contorno, mas 99% das vezes isso não é viável, né? A gente não trabalha dessa forma, mas se você quiser, é aqui que você vai habilitar
a impressão das linhas de corte. Fora isso, elas são simplesmente linhas de corte e não vão sair na sua impressão. Outro ajuste que a gente precisa fazer é deixar, né, caso não esteja, a gente vai colocar aqui em escala 100%, 100 centímetros igual a 1 metro, ok? Vamos marcar aqui também no campo avançado a opção usar margens do dispositivo. Essa aqui a gente mantém marcada. Quantidade de cópias aqui, né? No momento eu vou mandar só uma, tá? A posição aqui nós podemos colocar centro, ok? E assim a gente tem uma possibilidade maior da nossa arte sair centralizada na impressão. Feito isso, vou clicar no botão OK e a minha impressora vai receber o comando aí para fazer o trabalho, né? Então, gente, vamos colocar agora a nossa impressão do nosso trabalho aqui na base. A gente está usando uma base A2 para uma impressão em papel A3. Não tem problema, mas sempre lembrando de colocar na parte inferior da base o máximo que você puder para a gente ter esse espaço aqui em cima, como a gente falou anteriormente. Lembrando, gente, que eu estou mostrando aqui para vocês poderem ver quando vocês estiverem fazendo. Eu estou fazendo de cabeça para baixo aqui para mim, mas só para vocês poderem visualizar como vocês vão visualizar na hora. Lembrando também que aqui a gente tem que colocar a marca de registro, esse número 1 aqui na parte inferior do lado direito, sempre. Porque essa é a primeira marca de registro que a gente vai ler com a mira laser. Gente, agora a gente vai posicionar, fazer igualzinho a gente fez com o corte simples, não muda nada o posicionamento da base. Eu aqui escolhi esses dois roletes aqui da extremidade. A gente vai alinhar a base. Eu gosto de utilizar a régua aqui para alinhar. Depois que a gente alinhou, é só baixar a alavanca do rolete. Então, depois de impressa a arte, né, inclusive a arte já está lá com a Ana Varela para ela te mostrar o corte, tá? Eu vou clicar no ícone de corte de contorno e aí na janela corte de contorno eu vou alternar para a segunda aba, tá? E aqui eu preciso definir a minha ordem de corte e as forças de trabalho. Primeiro, em relação à ordem de corte, a gente lembra que o preto é o nosso corte externo, portanto ele é o último a ser cortado, né? Eu acho que você já viu isso na aula da luminária, né? Que seria a aula de corte sem contorno, tá? Mas a gente está repassando aqui, né? Porque se primeiro for cortada a forma externa do nosso objeto, existe uma chance de ele se deslocar em relação à base de corte, né? Na movimentação da máquina e acabar saindo na posição errada, né? O restante do trabalho, fazendo com que você perca aí todo o seu trabalho. Eu coloco primeiro, então, o vinco, depois o corte interno e, por fim, o corte externo. Agora a gente vai definir as forças de trabalho. A nossa máquina cortou bem esse material com 230 de força. Então eu vou colocar aqui para fazer só um vinco, né, uma marca de dobra. Eu vou colocar 110 de força para que a lâmina não atravesse a minha folha. Nas linhas de corte internas eu já vou colocar o valor, né, de corte que eu encontrei aqui para que a lâmina atravesse o papel, que foi 230. No corte externo, a mesma coisa. Você também pode definir a velocidade, ok? Você pode deixar, aqui já está na máquina, né? E se o trabalho tiver muitas diferenças entre cortes internos e externos e os vincos, se forem artes mais detalhadas em determinados pontos, o ideal é que não se trabalhe tudo com a mesma velocidade, né? As linhas retas, imagens, né? Figuras geométricas de tamanhos maiores, a gente pode colocar aí velocidades mais altas, né? O vinco, apesar de serem duas linhas retas, a gente precisa que ele seja bem concentrado, que seja uma passada bem concentrada. Então eu vou colocar aqui 300 de velocidade, tá? No corte, os cortes internos ali não são linhas assim tão detalhadas, eu vou colocar 400, para que também não atropele nada, mas não ser também uma velocidade tão baixa. Já o corte externo são linhas aí maiores, uma forma bem maior, né, mais arredondada, bem simples, eu vou deixar 500 mesmo
de velocidade, tá? Isso aí fica ao seu critério. Se eu fosse deixar o valor na máquina, eu teria que calcular pelo valor da menor velocidade, né? Eu teria que deixar a minha máquina lá no painel em 300 e aí eu não habilitaria aqui e a máquina faria todo o corte em 300, tá bom? Mas se você quer trabalhar aí variando as velocidades para ter um resultado mais rápido e mais certo também, você vai fazer dessa forma, ok? Lembrando que se você trabalha com picote ao invés de vinco, você não precisa passar por essa etapa. Você só vai ordenar o corte e clicar no botão enviar. A determinação de força de corte é para quem trabalha com vinco, né? Ao invés do picote. Feito isso, nós vamos clicar no botão enviar e começar o nosso trabalho de corte de contorno, conforme vocês vão acompanhar com a Ana Varela. Então, depois que a gente posicionou a nossa base na nossa plotter, a gente vai conduzir o pontinho vermelho da mira para o centro da marca de registro número 1. Fazemos isso por essa caixa de controle que vai abrir no seu computador. Você pode usar as teclas direcionais do teclado como se fosse um controle de videogame. Quando o pontinho vermelho da mira atingir o centro da marca, aperte o Enter e dê OK. Repita esse processo nas outras 3 marcas de registro. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, clica no like. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima!